hoje nós temos um assunto bem interessante ainda, lembrando para todos que nós estamos falando de Epíteto, um filósofo lá do ano 55 depois de Cristo, que nasceu escravo e que construiu todo um caminho do autoconhecimento, e nesse caminho de autoconhecimento que ele construiu, ele mostrou-nos que todos nós, independentemente do que nós passamos na vida, nós podemos nos tornarmos vencedores. Epíteto nasceu escravo e se tornou um homem livre, professor, um filósofo de grande importância dentro do estoicismo. Nós estamos trabalhando a filosofia com um olhar psicanalítico e psicológico. E o que o passado tem a ver com o nosso presente? Como que o nosso presente está correspondente ao que nós vemos e ouvimos e o que os nossos antepassados viveram. Hoje nós estamos num capítulo que ele fala que as coisas que acontecem conosco, que nos ferem, não é o acontecimento, não é algo que aconteceu que nos fere, mas é o que nós fazemos com esse acontecimento. Então, existem coisas que nós temos que pensar e relacionar na nossa vida no seguinte aspecto, que uma coisa muito simples, uma ideia muito simples, uma situação muito simples, ao mesmo tempo pode ser muito difícil de viver. Uma ideia que realmente fosse levada a sério, mas que mudaria completamente a forma como nós sofremos. E nós temos que pensar muito sobre isso, por quê? Porque nós nos perturbamos com coisas simples que nos machucam, que nos ferem, e nós temos muitas vezes dificuldades de modificar algumas coisas na nossa vida e coisas consideradas simples. Então, não são as coisas que nos perturbam, não são aquilo que acontece que nos perturbam, mas a forma como nós olhamos para estas coisas que vão causar uma perturbação. Então, vamos colocar aqui, hipoteticamente, duas pessoas que se passam pela mesma situação, a mesma coisa. Uma desmorona completamente e a outra atravessa. O que mudou? É o que foi dito? É o que não foi dito? É o que faz sentido? É o que não faz sentido? O que é que muda, que faz uma pessoa e outra pessoa na mesma situação ter ideias e comportamentos tão diferentes? Nesse capítulo, nessa parte de Epíteto, ele diz assim que se não há vergonha, não há culpa. Então, quando não há vergonha no nosso interior, não há culpa. E isso pode parecer estranho no primeiro momento, quando a gente diz assim, como assim não há vergonha, não há culpa? Eu aproveito aqui para comentar que essa semana eu trabalhei com um paciente uma coisa muito interessante com relação à culpa. Essa situação quando nós transferimos a culpa ou jogamos inconscientemente a culpa em alguém ou alguma coisa fora de nós. É muito comum nós fazermos isso. Nós fazemos alguma coisa, nos sentimos culpados ou envergonhados, e o que nós fazemos? Nós pegamos esse motivo, o fato dessa culpa, o fato dessa situação, e jogamos a responsabilidade na outra pessoa ou na outra coisa. Por exemplo, eu xinguei porque tropecei na pedra. Não tem coisa mais engraçada do que essa.
Você vai caminhando, você não vê a pedra ou você vê a pedra, não se desvia da pedra ou você não viu a pedra, e você tropeça. Lógico que um tropeçar numa pedra não vai causar nenhum efeito se você estiver com uma bota, mas vai causar um dano e uma dor se você estiver descalço ou com uma sandália que não protege os seus dedos. E daí, neste caso, você pode xingar. Quando você faz xingamento, ele é uma reação à situação acontecida. Você pode ter vergonha disso ou não. Tem pessoas que xingam a pedra e nunca mais vai se lembrar disso e que não tem absolutamente nenhuma vergonha. Tem outra pessoa que passa a se culpar do tipo assim, nossa, mas eu tenho conhecimento, mas eu tenho uma moral, mas eu tenho uma ética, mas eu tenho, e como assim eu xinguei a pedra? Entendeu? O momento em que eu coloquei a vergonha? Entendeu? O momento em que eu coloquei a culpa, no momento em que eu transferi aquela pedra, eu xinguei aquela pedra e poderia passar em branco, mas no momento em que eu transferir o não xingar para a possibilidade ética, moral, responsável que eu vou ter essa reação de culpa. Isso, gente, pode acontecer por uma situação muito simples, como a pedra, e pode acontecer por situações muito complexas. Meu pai não gosta de mim por causa disso, ou a minha mãe tem problemas, eu tenho problemas com a minha mãe, ou a minha mãe tem problemas comigo por causa disso. Ou então um filho muito difícil, que ele não enquadra, ele não entra no quadradinho, aí você diz assim, gente, mas como é que pode? Eu eduquei todos iguais, do mesmo jeito, da mesma maneira. Como é que essa criatura não se encaixa nesse quadradinho? Nós não criamos todas as pessoas iguais, por mais que a gente ache que criou todas as pessoas iguais. Por quê? Porque as pessoas que nascem não nascem iguais. Não existe duas pessoas idênticas à outra, completamente idêntica à outra. Nós temos pessoas onde a gente diz, nossa, mas aquela pessoa é um sósia da... Gente, eu estou puxando aqui, vou fazer uma pausa aqui, porque eu estou com o cabelo atravessando meus olhos, e aí pronto, agora sim. Agora sim, eu não... um fiozinho de cabelo faz isso? Ele fica muito próximo dos olhos, então acontece isso. Então, o que acontece? Aquela pessoa, nós não somos pessoas iguais. Apesar das regras educacionais ou as normas educacionais tenha sido a mesma, cada filho que você teve tem uma maneira de ser, de sentir, de pensar, de agir. Você pode até achar que educou igual, mas não educou. O filho A, provavelmente você não teve que chamar atenção nenhuma vez. E o filho B, você teve que puxar, chamar atenção, pôr de castigo, fazer reprimenda, tirar mesada, fazer promessas infinitas. Então, como que você educou igual? Nós precisamos pensar sobre isso. Então, nós somos, sim, assim, educados ou ensinados a viver o contrário. Quando a gente não tem vergonha, a gente não tem culpa. Por que isso parece estranho? Porque nós fomos ensinados a viver o contrário. Fomos ensinados a sentir culpa por tudo, absolutamente tudo. Mas nós precisamos observar com cuidado, prestar atenção. Se a culpa não nasce, e a culpa não nasce do que aconteceu, ela nasce do julgamento
julgamento em que fazemos sobre o que aconteceu e sobre quem somos e sobre o porquê que aconteceu. Então, não, o acontecimento em si é neutro. Se você xinga ou se você não xinga a pedra, ele é neutro. A pessoa que xinga e a pessoa que não xinga a pedra continua neutro e continua no meio do caminho. Agora, o que você pensou, o que você deixou de pensar, a ação que você teve, a reação que você teve, isso depende de como que você enxerga ou quais os julgamentos que você faz ou que nós fazemos. O que acontece? Nós temos a tendência a deduzir o pensamento do outro. Sabe aquela situação assim? Eu não vou falar isto para fulano, porque provavelmente fulano vai pensar isto e isto de mim. Mas isto que você acha que o fulano vai pensar sobre você, você não sabe, porque ele nunca te disse isso, ou nunca, e você também nunca perguntou para ele. Se eu fizesse tal coisa, como que você pensaria ao meu respeito? Então, nós criamos essas deduções e levamos para a nossa vida como se fosse verdade. Mas isso que você está falando, e eu costumo perguntar muito isso em terapia, isso que você está falando, você perguntou para a pessoa? Não, Soninha, não preciso perguntar, eu tenho certeza. Ah. Não tem, não. Você está julgando, porque a pessoa pode pensar de outra maneira ou nem se importar para isso. Vamos ver. Vou contar aqui uma historinha. Um homem perde o emprego. No mesmo dia, dois pensamentos possíveis podem aparecer. O primeiro, ele pode dizer: nossa, eu fracassei, eu não sou suficiente. Isso é uma crença que nós colocamos que não somos suficientes, que não somos bons, que não somos isso, que não somos aquilo. Mas isto também pode acontecer. Isto que aconteceu, o que eu posso fazer agora? Ou ainda podemos ter um terceiro pensamento: nossa, que coisa maravilhosa isto que aconteceu. Posso aproveitar e, enfim, oferecer os meus trabalhos para a empresa Y, que fazia tempo que eu desejava. A mesma coisa, para três pessoas diferentes, três pensamentos diferentes, ou a mesma pessoa pode pensar três coisas diferentes, maneiras iguais. Uma vez eu vi uma coisa muito engraçada, eu li uma história muito engraçada que contava de duas candidatas a uma determinada vaga numa empresa de jornalismo. Ambas jornalistas e ambas se candidataram à vaga. E foram feitos todos as preliminares, tudo que se precisa fazer para ser contratado. No fim, escolheu-se uma delas, porque só tinha uma vaga, uma foi escolhida e a outra foi demitida. A pessoa que foi escolhida saiu de lá assim: ai meu Deus, o que vou fazer agora? Eu fui escolhida, e se eu não dar conta? E se eles descobrirem que eu não sou tão boa? E se eu falhar? E se? A que foi escolhida. Todos os pensamentos negativos, que inclusive poderia levar realmente a um fracasso. A que não foi escolhida saiu de lá: que bom, pelo menos eu consegui identificar onde que eu falho. Vou corrigir isto e vou me inscrever para o próximo cargo e com certeza passarei, porque eu já sei onde que eu falho e eu posso corrigi-lo
há tempo. Entenderam? Muitas vezes na nossa vida, o fato é o mesmo. Mas numa situação, ficamos paralisados. E na outra, nós nos movimentamos. Nenhum sentimos culpa ou criamos vergonha e culpa. No outro, cria responsabilidade. Tem uma coisa chamada auto-engano. O auto-engano é quando a gente transfere a nossa responsabilidade para outrem ou alguma coisa. E o auto-engano geralmente está atrelado a um deslocamento de fuga. Eu não estou dando conta de mim, nem da vida que eu estou vivendo, eu arrumo algo para preencher. E porque vai preencher o meu anseio, vai preencher a minha necessidade, mas muitas vezes aquilo que estamos fazendo vai criando só mais situações complicadas. Aqui no caso, nós estamos contando uma história de uma pessoa que perdeu o emprego e que teve um pensamento de movimento e o outro um pensamento de vergonha. Um cria vergonha, desânimo, e o outro cria responsabilidade. É aqui que tem um ponto muito importante, porque existe uma diferença silenciosa entre se responsabilizar e se culpar. O pensamento é o mesmo, a situação é semelhante, só que um pensamento nos prende ao passado, nos prende a coisas e traumas que já aconteceram na nossa vida que nós já deveríamos ter desapegado e nos mantém acorrentado àquela situação de dor e sofrimento, e o outro nos coloca num estado de responsabilidade e nos coloca em movimento. Sabe como é esse movimento? É aquilo que você diz assim: olha, eu posso ter um Fusquinha anos 60 fazendo fuque-fuque, ele vai chegar onde eu quero chegar. Vocês conhecem essa história, né? E o outro pode ter uma Ferrari, mas não consegue chegar a lugar nenhum porque ela nunca está boa o suficiente para sair da garagem. Ou a pessoa tem medo que vai furar o pneu, ou tem medo que vai magoar, ou tem medo que vai causar um arranhão, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer, imagina, as pessoas vão invejar. Então a Ferrari está sempre guardada e escondida na garagem. O outro tem um Fusquinha velho, anos 60, caído os pedaços, cheio de ferrugem, anda fazendo fuque na rua, mas ele vai embora, ele não fica parado, ele fica em movimento. Isso me faz lembrar a Lia, porque ela tinha um Opala velho, caindo os pedaços, adorava morrer na subida, paralisar, ficar parada, mas ela não desistia. Ela saía todos os dias, ela se movimentava com aquilo e ela falava assim: um dia eu vou ter um carro bom. Um dia eu junto dinheiro e compro. Ela falou isso um monte de vezes para mim. Um dia eu junto dinheiro e compro um carro. Ele vai ter seguro. Olha as coisas que ela pensava. Não vai ter pneu careca. Vai ter seguro. Vai ter macaco no bagageiro. Nunca vou esquecer disso. E não vai morrer na subida. Olha os propósitos que ela tinha. Você entendeu? Então, quando ela trocou de carro, a primeira volta do carro, eu me lembro que o banco do carro ainda estava com aqueles... Estava envelopado ainda. Ela falou para mim assim: Sônia, vem dar uma volta no carro comigo, porque você andou tanto no meu Opala velho, ficou tanto tempo esperando o socorro, que você merece a primeira volta. Nem tirei ainda os envelopes do banco. Vamos dar uma volta de carro. Não vai morrer na subida. E eu muito na brincadeira, perguntei para ela: você lembrou de abastecer essa máquina? Porque senão ela vai morrer na subida. Opa, é mesmo. A primeira coisa que nós vamos fazer é
parar no posto de gasolina e abastecer. Viu a diferença? Movimento, nada de culpa. Ela tinha tudo para falhar, ela tinha tudo para fracassar, mas ela nunca se prendeu a isso. E quando ela foi desprendendo do passado e foi entendendo que ela tinha culpa, que ela tinha responsabilidade, que ela tinha capacidade, que ela era capaz, que ela podia, que ela era inteligente, o que ela começou a fazer? Crescer. Então tem muitas pessoas que já é uma Ferrari, tem um monte de conhecimento, tem um monte de instruções, tem um monte de cursos, mas nunca sai do lugar. Ai, porque tem que ficar perfeito. Ai, porque tem que acontecer isso. Ai, porque tem que acontecer aquele outro. E a gente sempre diz, o perfeito não feito não é nada. E o imperfeito feito é tudo. Porque se você vai numa festa e chega nessa festa, todo mundo ficou esperando que o outro fizesse, você vai chegar lá e vai descobrir que ninguém fez nada. Agora, se você se convida, isso a gente faz lembrar de Sócrates, né? É uma historinha sobre Sócrates que eu não sei se é verdadeira ou não. Eu acredito que não é, acredito que seja um mito. Vocês sabem que tudo que é mito é uma historinha para ter um fundo de verdade. Conta que Sócrates convidou uns amigos para a casa dele e a esposa dele veio muito brava porque eles não tinham alimento suficiente para uma festa. E o que ele tinha que tinham em casa dava para fazer um caldo. E ela, as mulheres, né? Sócrates, como que você convida as pessoas para vir aqui em casa? Nós só temos o suficiente para um caldo. Ele disse assim: espero que os meus amigos não estejam vindo na minha casa por causa da minha comida. Olha, espero que os meus amigos não estejam vindo na minha casa por causa da minha comida. Então, nós esperamos que as pessoas venham na nossa casa por nós, e nós esperamos que o nosso conhecimento e a nossa sabedoria e o nosso entendimento possa servir para alguma coisa. Então, não é o fato, não é o que acontece que nos causa vergonha, mas é como nós julgamos, é como que nós sentimos isso. Muitas vezes nós sofremos por coisas que não aconteceram de verdade, só aconteceram aqui na nossa cabeça. Nós transformamos a situação num tormento tão grande e sofremos de uma maneira tão grande que a gente não sabe nem o que fazer com aquilo. Então, muitas e muitas vezes nós sofremos por algo não real, mas por algo fantasiado, por algo que nós acreditamos que existe, mas existe só onde? Dentro da nossa cabeça. Quantas vezes nós também passamos anos revivendo, melhor dizendo, não revivendo, revivendo uma mesma e única cena. Uma pessoa fala, um erro, uma perda. Quantas vezes nós ficamos dizendo, é porque lá em 30 de março de 1920 aconteceu isso na minha vida. Espero que ninguém aqui nasceu antes de 1920. Espero que eu esteja bem generalizada e esteja falando bem generalizado, mas às vezes a gente fica assim num sofrimento que não é uma realidade. Por quê? Porque esse sofrimento está dentro de nós e não está acontecendo em torno de nós. Nós ficamos repetindo a mesma cena infinitamente, como se esse repetir pudesse modificar, porque se eu pudesse voltar no passado, ou então aqueles saudosistas que dizem assim, antigamente é que era bom. Vocês já ouviram alguma pessoa dizer isso? Antigamente é que era bom. Gente, antigamente não era bom coisa nenhuma.
Antigamente a gente não tinha internet, não tinha acesso a avião era só coisa de rico, não tínhamos acesso a nada, o transporte era um absurdo, a vida era um absurdo. Eu já cansei de falar que quando os meus sobrinhos, e no caso dos meus sobrinhos, eram pequenos, você tinha que ir a todo mundo no supermercado como se não conhecessem uns aos outros, para cada um comprar uma caixa de leite. Ai, para com esse negócio, ai, antigamente que era bom. Pois então, quando meus pais vinham para casa dos meus avós paternos, tinha que ferver a água no fogão a lenha, num balde enorme, colocar dentro de um balde que era um chuveiro, que você abria a torneirinha assim, caía a aguinha em você, e você tinha que regular o seu banho por aquele balde. Acabava o balde de água, acabava o banho. Se você tinha se enxaguado, se ensaboado, e ainda tem gente que tomava banho na bacia grande. E tem gente que tem de coragem de dizer que antigamente que era bom. Antigamente não era bom. Os nossos, conversa com seus pais, conversa com seus avós, conversa com seus bisavós, e eles vão dizer que não tinha nada de bom. A minha bisavó disse que cortava o gelo com machado para lavar roupa. Eu não consigo entender onde é que isso é bom. Então, não, isso é saudosismo, isso é fuga de realidade, é viver e ficar repetindo uma coisa que não é verdade, é ficar interpretando como se fosse verdade e não é verdade. A nossa mente, ela cria em torno de nós como se fosse um teatro, e ela fica repetindo a mesma e única peça interminavelmente. Então tem até uma frase que diz assim: você vive quantas vezes você já viveu? Você tem quanto tempo de vida e quantas vezes você já viveu? Ou você está repetindo o mesmo dia 70 anos? Porque nós gostamos de dizer assim, eu tenho 70 anos, eu tenho 60 anos, 40 anos, 30 anos. Já estou velha, estou 30 anos, né? Está começando a viver, né? Ou você está vivendo o mesmo dia, repetindo o mesmo dia 30 anos? Então a gente tem que pensar nessas coisas. Existem muitas coisas curiosas na nossa vida. E às vezes a gente costuma apontar as coisas que estão para fora ou fora de nós, como se fossem as coisas verdadeiras que estão dentro de nós. Ou então nós costumamos acusar o outro pela responsabilidade daquilo que nós fazemos. Foi por causa daquela pessoa, foi por causa do meu namorado, do meu tio, da minha avó, do meu avô, foi por causa do meu marido, foi por causa do meu filho, foi por causa do meu emprego, do meu chefe. Nós estamos sempre buscando alguém que é responsável. Foi por causa daquela situação, é porque teve um terremoto, é porque deu muito frio, é porque deu muita enchente, é porque o Brasil perdeu na Copa. Ou foi por causa da vida de outra vida, é porque eu fui cuidar disso, eu fui cuidar daquele outro. Então nós estamos sempre buscando culpados para a nossa história. Então nós não queremos ser protagonista da nossa própria história. Temos medo de encarar, reclamamos de solidão, de angústia, de tristeza. É porque eu sou muito sozinho, mas criatura de Deus. É impossível você ser sozinho. Ninguém está sozinho. Não tem como nós sermos sozinhos. Se está falando que está muito sozinho, entra no canal Sônia Divine, que vocês conhecem muito bem, e tem 3 lives que falam sobre a herança. Nós somos a construção do outro, a herança do outro, como que nós adornamos a nossa própria vida através da herança do outro. Nós só existimos porque existe o outro. Nós só estamos realizados porque existe outrens na nossa vida. Mas é que eu estou sozinho na minha casa. Mas faça companhia para você mesmo.
Olha para você, pense em você, sinta você, ame-se pelo amor de Deus, porque se você não se ama, é impossível você amar o outro. Se você não se ama, se você não respeita, se você não se conhece, é impossível você compreender o outro. Você vai viver a vida toda com o outro, se sentindo sozinho com o outro do teu lado. Deus criou a gente individuais, separados e únicos, sui generis, sem cópias, justamente para que nós pudéssemos ter esta compreensão. Se entenda, conheça você, bata um papo super legal com você. Se reconheça, dá um passo para frente. É difícil? Lógico que é. Se fosse fácil, o mundo seria uma maravilha. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que dar alguns passos, nós temos que fazer algumas coisas. Tem momentos de muita angústia na nossa dor, na nossa vida? Lógico que tem. Nós temos momentos de muita dor na nossa vida? Lógico que temos. Nós temos momentos muito tristes na nossa vida? É lógico que temos. Só que nós não podemos ficar no passado. Nós temos que estarmos no presente. Nós precisamos do presente. E existe momentos de amadurecimento na nossa vida. E o amadurecimento, ele é silencioso. E tem pessoas que ele não consegue ter um momento de amadurecimento, ele não consegue crescer, ele não consegue se conhecer, porque tudo ele tem que dividir com o outro. Ai, porque eu preciso te contar? Ai, porque não sei o quê. Gente, privacidade, segredo, por isso que eu gosto daquele ditado, segredo é a alma do negócio. Tenha segredo, a sua vida privada é sua, as resoluções que você vai tomar da sua vida é sua, não é para todo mundo que você pode falar, não é para todo mundo que você pode contar. Ai, é que sabe o que é? Eu acho que as pessoas têm uma inveja de mim porque minha vida tá tão amarrada, lógico. Você dá tanta corda na pipa que você fica amarrada na sua vida. Ai, eu acho que fizeram um mal feito para mim, acho que amarraram, acho que fizeram um feitiço, acho que foram num terreiro e fizeram um trabalho de macumba para mim. Tudo equívocos, gente. Primeira coisa, macumba é um instrumento musical, portanto, um instrumento musical não pode fazer mal. Nós associamos um instrumento musical feito de madeira com dentinho, muito conhecido, o reco-reco e outros deles, como um feitiço feito. Gente, feitiço na sua vida. Você é rico, milionário, tem uma conta bancária invejável. Você é uma pessoa que almoça em Paris, janta em Amsterdã, faz um pouso de leve no Brasil e já voa para o Canadá? Gente, para pensar nas bobagens que a gente fala, essa fuga de responsabilidade que nós temos. Para o outro invejar a nossa vida, nós temos que ser pelo menos 5 vezes superiores a essa pessoa. E nós temos que ter alguma coisa e ser alguma coisa para esta pessoa desejar. Quando nós não temos estas coisas, os entraves da vida são as crenças que nós temos e que nós criamos, e as fugas de realidade que nós fazemos. Então nós colocamos tanto julgamento, tantas necessidades na nossa vida, que fica difícil. É difícil, principalmente no Brasil, é difícil de encontrar uma pessoa que diga que não acredita em Deus.
Eu ainda não encontrei nenhuma pessoa que eu perguntasse assim: você crê em Deus? Ou você pelo menos acredita em Deus? Para que uma pessoa me respondesse assim: não, Sônia, eu não creio em Deus e eu não acredito em Deus. Eu tenho 60 anos. Nunca encontrei uma pessoa que falasse isso para mim. Eu sei que isso depende do nosso país também, porque o nosso país é um país que tem, ou pelo menos pretende ter a fama de um país espiritualizado e religioso, que são coisas diferentes. No entanto, você encontra pessoas que diz que crê em Deus e acredita em sorte e azar. Diz, ai, mas eu tive um azar na minha vida. Ai, mas se Deus quiser, tudo vai dar certo. Meu filho, você está falando um contrassenso. Se você acredita em sorte e azar, significa que você está à mercê da vida e do seu destino. Então você não pode crer numa pessoa ou num ser ou coisa que vai te tirar do seu destino. Você tem que crer numa coisa ou de outra. Não dá para acreditar em duas coisas. Ah, eu confio em Deus, Ele está comigo. E aí você tem medo que o seu vizinho que te olhou torto, atravessado, pode fazer mal para você. De novo, você está acreditando em duas coisas diferentes. Então nós precisamos. O fundamento das lives sobre o estoicismo é fazer a gente refletir nas nossas crenças. Que tipo de coisa que nós acreditamos? Que tipo de coisa que nós vivemos? Porque estas coisas geram culpa. E quando nós geramos culpa em nós, nós ficamos travados. E aí essa trava parece que alguém amarrou a vida da gente. E é verdade, foi amarrada mesmo. Por quem? Por você próprio, por si próprio, porque acredita que está gerando aquela culpa. A culpa é como corrente aos próprios pés. E nós precisamos nos libertar disso. Porque se a gente não se liberta disso, nós não vamos gerar liberdade. E para gerar liberdade, a gente tem que ver as coisas como fato, como realmente é. Nós temos que pegar o fato da coisa. E se alguma coisa depende de que outra pessoa responda ou fala, o mais correto é você perguntar. O professor está ali de prova. Quando eu tenho dúvida em alguma coisa, eu digo para ele assim: professor, eu estou pensando assim, assim, assim. O que tu achas disso? Ele fala assim: loucura, Divine, obrigado. Já sei que é loucura, descarte e jogo fora. Nossa, isso que você pensou é muito bom. Dá até para fazer uma palestra. Legal, vou desenvolver esse tema. Tenha dúvidas, pergunta e ouça o que o outro tem que dizer, mas pergunta para a pessoa certa. Porque não dá para você ter uma dúvida, sei lá, do universo e você me perguntar para o pipoqueiro. Você tem que perguntar por alguém que entenda alguma coisa do universo. Porque senão você vai empatar abobrinha com cebola. Então a gente tem espaço para escolha, nós temos espaço para modificar, nós sabemos que tem algumas pessoas que nos afetam. E isso é verdade, mas elas não nos afetam da forma como nós imaginamos. Muito daquilo que nós estamos sentindo de afetação, fomos nós mesmos que fizemos e criamos. Então vamos aprender a ouvir as coisas corretamente. Vamos aprender, entender e ser fiel e honesto consigo mesmo. Porque se você não é fiel com você mesmo, você vai ser fiel com quem? Você vai ser honesto com quem?
E desculpa, mas a gente exagera, a gente distorce. Muitas vezes a gente transforma uma coisa simples num cavalo de batalha. Acho que eu falei o ditado certo agora. Se não falei, depois o professor vai corrigir, né? Nós vamos ver as coisas de uma maneira diferente, nós vamos pensar de uma maneira diferente. Por isso que eu falo, quando estiver tomando chá, tome chá. Quando sentar para fazer uma alimentação, tenha prazer disso. E quando você tiver os problemas de palato com aroma, com qualquer outra coisa, fale disso mesmo que a outra pessoa não goste. O Antônio, agora o Tônio, meu esposo, ele fica muito bravo quando eu falo isso está cheirando peixe, isso está com gosto de peixe. Ele quer morrer quando eu falo isso. Ou então está com gosto de alho, ou está cheirando alho. Ele quer morrer quando eu falo isso. Mas eu tenho os aromas e os palatos atrapalhados. E aí eu sempre me certifico se aquilo que eu estou sentindo, se houve a possibilidade de ter tido uma contaminação. E ele fica muito bravo, mas eu não vou deixar de falar isso, está com gosto de peixe, isso está com gosto de alho, isso está com gosto de cebola, isso está com gosto de querosene. Gente, eu não como margarina de jeito nenhum, não importa o valor que fale de margarina, porque todas elas, para mim, têm gosto de mofo. A hora que eu mordo, é a mesma coisa que estar pegando alguma coisa com mofo e comer. Não, mas agora não é assim tal. Tem gosto de mofo. Eu já falei para vocês, eu tenho os palatos atrapalhados. O palato, aroma, sensação, não, os 5 sentidos são atrapalhados. Eu acho que é de tanto que mexeram, né, Antônio? Acho que abriram e fecharam tantas vezes que misturou aí os sentidos aqui na cabeça. Então, é só uma coisa de falar, de pensar. Então, o que uma pessoa pensa? Quando você olha uma pessoa, quando uma pessoa passa e te atravessa, você vai brigar, vai xingar, vai fazer igual a pedra? Não. Pare para pensar, pare para se analisar. O fato, os acontecimentos na nossa vida, como a pedra da minha história, é neutra. Agora, o que a gente transforma, aí sim nós vamos transformar em alguma coisa muito delicada. E a gente tem que pensar realmente: isso está me causando vergonha? Isso está eu estou fazendo um julgamento? Eu estou fazendo alguma coisa que não deve? Eu estou indo para um caminho, eu estou fugindo da minha responsabilidade, é esse tipo de coisa. Esse assunto é muito interessante, muito longo. A semana que vem a gente continua nele, ele não acabou, mas por hoje os microfones estão abertos. Deixa eu ver aqui, tem pergunta aqui. Eu enxingo mais de boa. Eu tenho uma filha e um filho, e é isso mesmo. Margarina é o pior alimento do mundo, nem barata come. Eu não sei quem é que colocou isso, acho que foi o Carlos que está como usuário. Bem, para mim, Carlos, eu não sei se ela é o pior alimento do mundo. Para mim, ela tem gosto de mofo. Não importa a marca, não importa a qualidade. Ela sempre vai ter gosto de mofo, cheiro de mofo, sabor de mofo. Então, você sabe qual é o sabor e o cheiro de mofo? Sim, sei. Muito bem, microfones abertos, podem perguntar, pode ficar à vontade. Esse assunto vai continuar. Esse assunto, Antônio, não é sobre o que nós pensamos. Se não há vergonha, não há culpa. E se, então, nós estamos falando isso. É mais um item de epíteto, a arte de viver. Se não há vergonha, não há culpa. E como que nós mudamos e como que nós transferimos a nossa responsabilidade para outrem. Muito bem, gente, microfone aberto hoje com a presença da Ivone. Estava com saudade da minha filhota, fazia tempo que ela não participava, né? Então,
a Iracema de volta conosco, isso é muito bom. Vamos lá, gente. Alguma pergunta? Olha, eu só quero fazer um comentário que, como sempre, você sempre esteve presente na minha vida e acompanhou os meus perrengues, né? E o meu Opala, e era gasolina, sabe? E aquele carro que era de carburador e morria, sabe? Teve mais de uma vez, você deve lembrar, morria, porque a estrada de terra, muito buraco, e aquele carburador imenso, ele batia muito, então ele saía fora, então ele não pegava. Aí você falava assim: olha, ele vai pegar. Ele vai pegar, dá agora na partida que ele vai pegar. Tenho certeza. Pensa nisso. E aí ele pegava. E Sony foram muitos anos. E isso tudo ficou na história, mas você me encorajou tanto que eu achava que eu não ia trocar, sabe, de um carro e tudo mais. Mas foi me encorajando tanto que eu consegui muitas, milhares de coisas. E hoje eu estou descobrindo coisas novas que há 40 anos você já estava me ensinando, e agora que foi aprender e cair a ficha, entendeu? Como você disse mesmo uma vez, não é a ficha que cai, cai o orelhão inteiro na sua cabeça. E foi isso que aconteceu, sabe? Tô aprendendo muito, descobrindo coisas e me sentindo assim, sabe? Totalmente agradecida e, sabe, vencida mesmo, né? Vencendo tudo que está se passando, eu vou vencendo. E exatamente esse assunto que você está dizendo, encaixou perfeitamente, tá? Obrigada, viu? Eu que agradeço, linda. Você viu, Célia? Tinha que cair o cartão inteiro na cabeça, o orelhão inteiro na cabeça dela, né? Então tem jeito de se movimentar, sim, tem jeito de acreditar e mudar e modificar a sua perspectiva. O caso dela era bastante negra e ela acreditou e viu e transformou, modificou isso, né? Quem mais? Olha o silêncio, Antônio. Ai, esse silêncio é demais. Pode falar, professor. E pelo visto ninguém vai falar. Ah, Ivone abriu. Pode falar, Ivone. Assim, você fala assim, saudade do antigamente. Tem saudade nenhuma, não. Porque eu olho para trás, assim, o tanto que evoluímos. Ah, precisamos crescer, evoluir, corrigir, tudo mais. Muito, muito. Precisamos muito. Mas, assim, lembrar de dormir no colchão de palha de milho, ter um chinelo só para sair, para andar, para não sei o quê. Hoje você tem um chinelo, tem um chinelo para ficar em casa, um chinelo para sair, um sapato, um tênis e não sei o quê, e tá bom. Ah, dorme no colchão maciozinho, ótimo. Antigamente a gente não tinha isso, e eu vejo assim, o antigamente e a Ivone hoje, a evolução. Tem muito a aprender, há muito corrigir? Tem, mas assim, é só não ficar acomodado, vai crescendo com o tempo. É isso. Verdade, Ivone. Verdade. Eu dei o exemplo do sítio do meu avô paterno, mas a Ivone viveu isso, a sua infância mais pequenininha, mais bem bebê, acho que até uns 8, 10 anos no sítio, com todo o sacrifício, com todas as dificuldades, com todas as lutas, com todas as angústias, sabe? Então eu acho que isso é o mais importante. Isso é o que mais vale, assim, sabe? De ver a beleza da, do trabalho de cada um.
E eu acho que isso vale para todos. Mas, professor, quer encerrar uma pauta bonita para gente? Acho que é muito importante isso. Não tem mais ninguém para perguntar alguma coisa ou falar? Claro que tem, né? Mas, lá, Marta, sabia? É com você, Olha, Marta. eu tento ficar quieto, mas, olha, é aquela que você fala, gente, eu, graças a Deus, não posso reclamar muito da minha vida, mas eu tive uma fase muito difícil também. E aquilo que ela falou, gente, se você tem a fase, você tem que encarar que ela é real. Encarar, e era uma fase assim, meu salário não dava para pagar as contas, não sei o que e tal. E o pessoal fala, ai, vamos viajar. Eu falo, não, não vou, não tenho dinheiro para ir. Sabe, você tem que encarar a realidade. Não sei como explicar. Ver tipo assim, ninguém tem nada com isso. Cada um vive a sua vida do jeito que come o que gosta, lê os livros que gosta. Não é o que é famoso, não. Ué, você tem que ser você. Para você aprender a viver. Porque você não vai mudar, né, o seu jeito de ser, suas vontades, seus amores, suas preferências. É isso aí, gente. Presta atenção nisso, em você. Ah, o outro falou que eu sou chata. Uma amiga chegava pra mim e falava num lugar. Ah, ele falou que você é chato. Eu falei, mas eu não sou, Adiliene. Mas você não vai brigar com ele? Eu falei, não. Ué, entendeu? É isso aí, encara. Pronto, é isso. Ajudou? Claro que sim. Então tá bom. Mas é interessante essa reflexão do tudo que a Sônia disse, do momento que eu cheguei. Muitos de nós, não apenas uma vez, mas talvez repetiremos, que antigamente era melhor. Mas o mais importante é analisar por que esse pensamento vem até nós no momento em que nos remete a esse passado. Primeiro, existe um saudosismo do tempo em que nós éramos mais jovens e não tínhamos tantas responsabilidades e nem tantos conflitos que temos hoje. Consequentemente, o antigamente era melhor, segundo o nosso ponto de vista. Mas se nós refletirmos, como a Sônia colocou, no contexto do ser e não do ente, e eu vou explicar qual a diferença entre um e outro, nós entendemos melhor o porquê estamos mergulhados nessa nossa fragilidade. Há uma tendência por falta de conhecimento, de estudo nosso, e dos conceitos filosóficos, como o senhor está trazendo, para enriquecer o nosso amadurecimento, nós tendemos a pensar que ser e ente é a mesma coisa, mas não é. E fica mais fácil assim, ó. O ente é algo, isso é um ente, um copo. Tá? Aquilo que nós chamamos de ser é a existência. Então eu sou um ente, Antônio, e eu sou um ser que tem uma existência. Quando eu penso como ente, eu me prendo ao cotidiano, ao dia a dia. Mas o meu ser, que é a minha existência, me remete a momentos que eu considero alegres, felizes, frutíferos, bons, que me remetem a um saudosismo que nem sempre corresponde ao ente. Bom, trazendo para os tempos de hoje, como o Sônia está pretendendo esclarecer para cada um de nós, toda vez que nós nos lembramos de um ente, no caso a Lia se lembra do ente Opala, é um ente.
remete ao ser, que é a existência que ela tinha em relação ao Opala com a companhia da Sônia. Quando nós separamos essas duas possibilidades, nós entendemos melhor o ser que nós somos. Qual é a existência que eu vivenciei como um ente, então o ente sítio, o ente avô, o ente casa, o ente escola, o ente amigos. Qual é o ser que eu era lá e como eu fui amadurecendo e me tornei o ser que eu sou hoje, a existência que eu tenho hoje. Assim, nós caímos novamente num colóquio aí da Sônia e da Lia, quando a Lia diz assim, você me dizia que o ente ficha que iria cair era muito pouco diante do ente orelhão. Percebem a diferença? Como ela é patente diante da existência frágil que nós tínhamos antes? E que hoje isso não tem o menor significado e, portanto, não existe saudosismo de que aquele tempo era melhor? Não é o ente colchão de palha que a Ivone falou que torna o ser Ivone saudoso da existência daquele passado, não é. Ela não quer mais ter só um chinelo, um ente chinelo, ela quer ter vários entes chinelos. E assim nós trazemos para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Qual foi o ente que me feriu profundamente no meu ser, que modificou a minha existência ou me auxiliou na modificação do meu ser e eu me tornei a existência de hoje? Quando nós trazemos a filosofia para a nossa vida, para a nossa existência, tudo se torna muito mais fácil de entender. Nós saímos das frases feitas que Sônia tenta trazer para vocês. Por falar nisso, o ditado estava correto, viu, Sônia? Você não errou o ditado. Tá bom? Você estava certinho, né? É muito importante, meus queridos e minhas queridas, não nos apegarmos a frases feitas, achando que estamos entendendo a nossa existência como ser. Nós estamos nos prendendo aos entes, às frases, que dentro de um contexto em que elas foram elaboradas não correspondem ao contexto do nosso momento. Se guardarmos o que Sônia diz e relacionarmos com ente e ser, muito dos nossos medos, das nossas inseguranças, que nos remetem ao saudosismo do passado, se tornam bobagens, sem nenhuma finalidade profícua e só futilidade. E nós nos libertamos desses entes que nos impedem de seguir adiante como seres que nós somos. É valorizar a existência, não o ente. É valorizar o ente ou valorizar o ser? É valorizar o ser. Foca nisso e vocês entenderão cada vez melhor a preciosidade das lives que a Sônia traz para vocês. De vez em quando ela erra uns ditadozinhos, mas isso é o ente e não é o ser. Errando. Tudo bem? É isso aí, pequeno. Tá bom, já é suficiente. Obrigada. Eu acho que eu sou meio atrapalhada nos ditados, igual essa são atrapalhadas. Mas é bom, é para nossa alegria. É para a sua alegria, né? Para a alegria de todos. Que bom, fico contente. A gente vai continuar ainda esse assunto do julgamento. Eu acho muito importante, eu acho que ele é muito profundo, porque ele tira muito de nós. Nós temos muitas crenças. Semana que vem eu quero trazer ele mostrando as crenças que a gente vai criando em torno de nós, que vai construindo uma casca e que vai impedindo o ser se movimentar. E esse movimento, essa paralisação, fica difícil
de entender o que acontece conosco. Então, nós continuamos esse assunto ainda. Só um complemento, Soninha. Oi? Só um complemento. Pode Que falar. eu vou falar, não é adorar a pílula, tá? Uhum. As pessoas que faltam às lives das quintas-feiras, elas estão abrindo mão da possibilidade de encontrarem portas para crescerem mais rápido do que acreditam que é possível. Sempre que possível, abram mão do cotidiano que você pode fazer depois. Porque o que está sendo desenvolvido aqui, amadurecido aqui, não se repete. Não retorna. Porque o tempo é outro e o momento de cada um é outro. O que aprendeu aqui, aprendeu aqui. O que perdeu, perdeu. Tá? Procurem Verdade. valorizar essas quintas-feiras aí. É isso, pequeno. Verdade, meu querido. Muito obrigada, gente. Boa semana para vocês. Bom feriado. Muita paz para todos. Vou mandar uma mensagenzinha curtinha para você, Ana Laís, e uma para o professor. Beijo! Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Você não sabe o que você está perdendo. Você precisa conhecer esse canal. Sabe por quê? Porque ele traz um conteúdo que eu preparo especialmente para você. Não deixe de conhecer. Entre lá no canal Sônia Divine, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida. Nessas lives Viva a Vida, nós temos um conteúdo muito gostoso, muito especial, é um bate-papo, é aquele encontro privado. As lives Viva a Vida é feita no Zoom, é um encontro olho no olho, é um bate-papo gostoso, semanal, com compromisso. Nós falamos dos assuntos do que atinge o nosso comportamento, o nosso afeto, as nossas cognições, as nossas dúvidas, sentimentos, emoções, defeitos, qualidades. Você precisa vir conhecer Sônia Divine. Você precisa se divertir. Você precisa entrar neste bate-papo. Tenho certeza que você vai amar. Se inscreva no canal Sônia Divine. Compartilhe, ative o sininho, chame o amigo, chame o namorado, o marido, o filho. Por quê? Porque é um canal família, é um canal para todos. É muito importante a gente aproveitar as coisas boas que acontecem no mundo virtual. A internet não é só para ver dancinha. A internet é para aprender. A internet é para descobrir conteúdos, autoconhecimentos. Venha conhecer Sônia Divine. Você vai se divertir muito, 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 muito. E os meus conteúdos não são aleatórios, não são tirados do nada. Os meus conteúdos estão dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro do comportamento, dentro da sociologia. E nós falamos de tudo. Nós falamos do pessoal, do profissional, do espiritual. É um tripé psicanalítico gratuito, voltado para você. Aproveite, venha para o canal Sônia Divine, compartilhe com seus familiares, porque é uma grande família e é uma família amada. E é você, a sua família com Divine, comigo. Assim você vai ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha para a família Sônia Divine, venha conhecer-me, entre neste canal e liberte-se, vive com equilíbrio emocional. Vem conhecer-me.
Eu te espero, eu te aguardo. Você não vai se arrepender.